Meus irmãos e minhas irmãs, bom domingo, boa Páscoa semanal. Mais uma vez, nós devemos nos recordar que este é o dia que o Senhor fez para nós, o dia que se torna o dia do Senhor à medida que nós participamos da liturgia. Que esse dia nos transforme cada vez mais em discípulos do nosso Deus e Senhor. Hoje, na primeira leitura, sempre em preparação ao que nós vamos escutar no Evangelho, nós escutamos o discurso dos ímpios, ou seja, daqueles que não ouvem a palavra de Deus e que perseguem os justos, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. E os ímpios vão dizer assim: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Por que a presença dos justos incomoda os ímpios? E isso vai voltar na nossa leitura diversas vezes. Por causa do testemunho de vida deles, que só por isso é um incômodo para a vida desregrada que vive o ímpio, aquele que está longe de Deus. Então, toda a leitura de hoje é o diálogo desses ímpios que vão tramando contra os justos. E eles vão dizer assim: os justos se opõem ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Então, o problema dos justos para os ímpios é somente isso, que eles têm um tal testemunho de vida que isso é um incômodo para eles. E é por causa disso que eles são irados contra os justos. E vão acrescentar: vejamos, pois, se é verdade que o que ele diz, o justo, e provemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá. Então, vamos fazer o mal contra ele, porque assim então Deus vai defendê-lo, já que ele é da parte de Deus, já que ele obedece a Deus. Na verdade, esta é uma daquelas aberrações em relação à palavra de Deus, porque se nós pensarmos que o fato de seguirmos a Deus seja para nós uma garantia de não sofrermos nesta vida, como explicar a história de Jesus? Então a palavra de Deus não nos promete isso. Sobretudo isso, um discurso mais claro no Novo Testamento. O próprio Jesus vai dizer isso para os seus discípulos sempre com muita clareza. Então, esse modo de pensar que muitas vezes nós, pessoas de fé, temos diante da crise do sofrimento, de pensar assim: mas por que eu que sou de igreja, eu que creio em Deus, sofro tanto e o outro não sofre? E que isso é uma lógica puramente humana. Então, o Evangelho nos promete uma recompensa na vida futura. Promete que o viver a fé, ela já é um prêmio, que nós não precisamos de outro prêmio, não precisamos de outras buscas na nossa vida. E que, assim vivendo, nós temos a felicidade de sermos discípulos e vamos enfrentar as dificuldades da nossa vida. Continua: vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência, e de ver até que ponto ele suporta o sofrimento. Se de fato ele é paciente porque recebe isso do Senhor, ou se ele finge ser paciente e que vai estourar quando não tiver mais possibilidade. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Vamos condená-lo à morte vergonhosa. Ora, quem é esse justo? O livro da sabedoria está falando aqui desse discurso dos ímpios contra o justo, que é Israel, que é cada pessoa que vive a palavra de Deus. Mas para nós, esse justo perseguido por excelência é o próprio Filho de Deus. O Evangelho de hoje nos prepara, a primeira leitura nos prepara para escutarmos o Evangelho, aonde Jesus prepara os seus discípulos para a sua morte na cruz, um anúncio da paixão. Nós, depois de termos escutado na semana passada aquele diálogo de Jesus com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, na região pagã, aonde ele pergunta quem ele é, a resposta de Simão Pedro. Depois Jesus que anuncia a sua paixão. Por 3 vezes nos evangelhos sinóticos, Jesus vai anunciar a sua paixão, vai preparar os discípulos para isso. Então, a resposta de Simão Pedro, que reprova Jesus. Então, agora, Jesus com seus discípulos começam o caminho, prosseguem o caminho para Jerusalém.
Então, os discípulos vão cada vez mais tendo consciência que aquilo que eles esperavam de um Messias grande, de acordo com os valores do mundo, cada vez mais vai ser uma realidade que não vai acontecer. Jesus então vai de novo fazer o anúncio da sua paixão e vai dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Então, Jesus anuncia claramente para os seus discípulos como é que vai ser o desfecho da sua história. Na verdade, Jesus sabe isso, não é porque é um adivinhador do futuro, isso a palavra de Deus condena. A profecia é a capacidade de estar tão aberto à ação do Espírito de Deus que a pessoa tem discernimento. E que olhando a história dos justos antes dele, vai se perceber qual é o seu fim. Então, Jesus assim o anuncia. E os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Então, os discípulos não compreendiam, e de onde vinha esse medo? Eles não tinham medo na relação com Jesus, de Jesus. Jesus é um homem misericordioso. Mas o medo dos discípulos é aquele de escutar claramente aquilo que Jesus está dizendo, porque eles querem um poder neste mundo e esperam de ter este poder, este reino poderoso a partir da pessoa de Jesus. Então é o medo de escutar o verdadeiro sentido da palavra de Deus, de compreender aquilo que está dizendo. Então por isso é melhor fazer-se de surdo. Eles chegavam então a Cafarnaum. E os discípulos, então, se aproximam de Jesus e Jesus pergunta: o que discutíeis pelo caminho? Os discípulos continuavam calados, porque eles tinham discutido pelo caminho quem era o maior. Então, em cada um de nós tem sempre esse caruncho da busca do poder, da busca do orgulho até em coisa que não tem por que se orgulhar. Até estando no mar de lama, a pessoa quer ainda se sair melhor do que o outro, do que o seu irmão. Então, a expressão de Jesus para os seus discípulos: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve. Ora, se entende melhor aquilo que acontece no Evangelho de hoje, se nós soubermos que, na língua que falava Jesus, o aramaico, a palavra para dizer servo e para dizer criança é a mesma. Uma criança não tinha direito a nada, não era reconhecido como uma pessoa. Então, era uma criança, só começava a aparecer como um ente que tinha algum direito quando deixava de ser criança. Então Jesus, depois de fazer esse discurso sobre o serviço, ele vai pegar uma criança, colocá-la no meio deles e abraçá-la. Quem acolher em meu nome uma criança, é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Então, Jesus fazendo esse gesto, ele está dizendo assim: quem acolhe o menor, quem acolhe o servo, está acolhendo a ele. É ele que se faz presente naquele que nos serve. Então, a criança, é muito interessante observar uma criança. Uma criança é sincera. Ela não tem, como nós adultos, a capacidade de ficar fingindo, dissimulando, dizendo aquilo que não pensa, manifestando sentimentos que não são reais. Uma criança é sincera e às vezes a sinceridade de uma criança nos faz ter vergonha ou então ter vontade de rir. É a essa criança que Jesus coloca no centro. Ele coloca uma criança e fazendo isso, ele coloca essa criança junto dele e a abraça e vai dizer assim: quem acolher a essa criança, acolhe a mim. Quem acolher então esta criança que não tem poder, que é uma expressão de fragilidade e de necessidade, quem atender essa criança, que é uma expressão de serviço. Quem acolhe o servo, acolhe o próprio Jesus e acolhe então aquele que o enviou. E sejamos atentos para avaliar a nossa vida, na nossa capacidade de serviço e para vermos quem são as pessoas que nós acolhemos na nossa vida.
Um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.